Ao longo da história, foram descobertas estruturas e artefatos que desafiam nossa compreensão do passado, da misteriosa Pirâmide Negra no Alasca à mão do deserto no Chile. Estas descobertas convidam-nos a reconsiderar o que sabemos sobre civilizações antigas. Arqueólogos encontraram cidades subterrâneas em Turcai, crânios alongados no Peru e esculturas antigas na Sibéria. Estas descobertas sugerem que os nossos antepassados possuíam competências e conhecimentos avançados muito antes do que se pensava anteriormente. Você tem coragem de explorar esses enigmas e descobrir os segredos que nosso mundo ainda guarda? Junte-se a nós nesta jornada fascinante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal. É grátis. Número 1. Misterioso cubo negro alienígena se move pelo deserto do Saara. Imagine ver um enorme cubo preto, aparentemente de origem alienígena, movendo-se pelas vastas areias do deserto do Saara. É isso que algumas testemunhas afirmam que está acontecendo agora. Disse que este estranho objeto de outro mundo está se movendo lentamente pelo deserto e ninguém sabe exatamente o que é ou de onde veio. O tamanho do cubo é surpreendente, grande o suficiente para ser superior a qualquer pessoa que esteja próximo a ele, e supostamente deixa pegadas na areia enquanto se move. Alguns acreditam que se trata de uma experiência militar ultra secreta, enquanto outros inclinam-se para teorias alienígenas, sugerindo que poderia ser tecnologia extraterrestre. Embora nenhuma explicação oficial tenha surgido, este cubo preto em movimento despertou muita curiosidade, com as pessoas se perguntando se seria apenas o começo de algo ainda maior. Poderia realmente ser algo que não é deste mundo? Só o tempo dirá. Número 2. O misterioso caso do movimento de rochas. As rochas móveis do Racetrack Playa, no Vale da Morte, confundem as pessoas há décadas. Estamos falando de rochas enormes, algumas pesando até 180 quilogramas, que se movem misteriosamente pelo chão do deserto, deixando longas pegadas. Os mineiros notaram o estranho movimento pela primeira vez na década de 1940 e os cientistas têm tentado resolver o mistério desde então. Em 2013, instalaram câmeras e rastreadores GPS, concluindo que uma mistura de vento, água e gelo empurra as rochas, mas nem todos estão convencidos e surgem teorias sobre OVNIs. Alguns dizem que os campos eletromagnéticos causados pela atividade alienígena estão por trás dos movimentos misteriosos. Na verdade, o cineasta Gavin Heenan relatou ter visto luzes estranhas girando no céu noturno acima da praia em janeiro de 2013. No momento em que os cientistas conduziam seu estudo, suas imagens de orbes brilhantes flutuando acima do vale alimentaram teorias selvagens de que algo mais sobrenatural está em jogo. Então, as rochas estão deslizando naturalmente pelo deserto ou algo estranho está acontecendo? Isso ainda está em debate. Algumas dessas rochas são pesadas, podem facilmente pesar entre 130 e 180 quilogramas e foram empurradas por alguma força através dos leitos secos dos lagos. Número 3. A Pedra Negra de Meca. Segundo a tradição islâmica, a Pedra Negra de Meca vem originalmente dos Jardins do Céu. Alguns até acreditam que um anjo a trouxe para a terra. Diz a lenda que caiu do céu no mesmo dia em que Adão comeu o fruto proibido e marcou originalmente o local onde o primeiro templo foi construído. A pedra acabou perdida durante o dilúvio de Noé, apenas para ser redescoberta por Abraão, que a colocou na Caaba como um marco sagrado, avançando para a época do profeta Maomé, quando a Caaba estava sendo reconstruída. Ele pessoalmente devolveu a Pedra Negra ao seu devido lugar. Agora é um poderoso símbolo de fé. Os peregrinos que visitam Meca durante o Hajj tentam tocar ou beijar a pedra, acreditando que ela tem uma conexão profunda com o céu, com uma história envolvendo anjos, profetas e dilúvios antigos. É fácil ver por que esta pedra é tão reverenciada. Cada canto do santuário é talvez a pedra mais sagrada do mundo, a Pedra Negra de Meca. Para os 1.800 milhões de muçulmanos do mundo, esta pedra é crucial. Quando os muçulmanos se voltam para Meca, eles se voltam para aquela pedra. Número 4.
As esferas de pedra da Costa Rica. As esferas de pedra da Costa Rica parecem saídas de um romance de mistério. Estas pedras perfeitamente redondas, algumas com até 2 metros e 40 centímetros de diâmetro e pesando toneladas, estão espalhadas por todo o delta de Diquís e outras áreas, descobertos na década de 1930 por trabalhadores que limpavam terras para plantações de banana. Eles geraram todo tipo de teorias e mitos. Há rumores de que algumas dessas pedras podem até conter ouro, e embora mais de 300 esferas tenham sido encontradas, seu propósito exato permanece um mistério. Algumas pessoas acreditam que os antigos habitantes sabiam suavizar ou moldar pedras, enquanto outras pensam que poderiam ter vindo da Atlântida. Alguns chefes locais foram até enterrados com versões menores dessas pedras, acrescentando um toque de realeza antiga à história. Há também uma teoria maluca de que eram balas de canhão disparadas por um deus do trovão para espantar intrusos que assediavam os habitantes locais. Na década de 1930, a United Fruit Company estava desmatando essas terras para plantações de banana. Agora, os trabalhadores, ao limparem a área, se deparariam com essas esferas e com os sítios arqueológicos que aqui existem hoje, e simplesmente os afastariam sem realmente se importar. Agora, o boato de que havia ouro dentro dessas esferas levou os trabalhadores a fazerem coisas como fazer furos nas esferas e dinamite, explodindo-as na esperança de encontrar ouro. Claro, eles nunca o fizeram. Número 5. A cidade subaquática de Yonaguni. Localizada na costa de Yonaguni, nas ilhas Ryukyu, no Japão, e a 30 metros de profundidade, encontra-se uma cidade submersa, descoberta em 1987 por um mergulhador. A cidade subaquática de Yonaguni apresenta grandes terraços, degraus e caminhos retos que parecem quase feitos pelo homem. Alguns acreditam que possam ser os restos da antiga civilização Yamatai, um lugar lendário mencionado na história japonesa, mas nunca localizado com clareza. De acordo com textos antigos, Yamatai era governado pela misteriosa rainha Himiko, que dizia ter poder e influência significativos. Embora não haja nenhuma evidência sólida ligando o local a Yamatai, isso certamente aumenta o mistério da cidade. Os ângulos e formas precisas das estruturas tornam difícil descartá-las como uma formação natural. Mas teorias mais recentes sugerem que a mudança tectônica pode estar por trás das formações. A atividade sísmica do Japão pode ter causado a mudança do solo e criado estas formas incomuns. Existe uma teoria de que o vídeo é evidência de uma antiga civilização japonesa conhecida como Yamatai. Disse que foi uma nação grande e poderosa que foi varrida da face da terra quando as águas do mar subiram e as suas cidades foram soterradas pelas águas do oceano. Número 6. O Martelo de Londres. O Martelo de Londres é uma verdadeira raridade. Foi descoberto em 1934 por um casal em Londres, Texas, que o encontrou incrustado num pedaço de rocha, supostamente datado do período Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos atrás. O martelo em si parece bastante normal, exceto pelo fato de ser feito de materiais e ter um design que sugere que parece ser do século XIX ou início do século XX, possui cabo de madeira e cabeça de metal. O que parece deslocado quando se considera sua suposta idade. A rocha onde foi encontrada tem milhões de anos, o que tem gerado todo tipo de teorias e debates, aumentando o mistério. Parte do martelo passa por um processo chamado coalificação, etapa em que os materiais orgânicos são convertidos em carbono. Isso não deveria acontecer com algo de uma era tão recente. Muitos pensam que pode ser uma farsa, enquanto outros especulam sobre tecnologias antigas ou erros de datação. Número 7. A moeda viking do Maine. O Maine Viking Penny, também conhecido como moeda de Goddard, chama a atenção com um pouco de confusão em sua história. Encontrada no Maine em 1957, esta pequena moeda de prata tem um dragão de um lado e uma cruz do outro.
Inicialmente pensado para ser da Inglaterra medieval, na verdade é um centavo norueguês do reinado do rei Olaf Kyrre, que governou a Noruega de 1067 a 1093. O que é realmente intrigante é que, apesar desta descoberta, nenhum outro artefato viking foi descoberto na área. Portanto, a grande questão é: como é que esta moeda nórdica acabou no Maine? Foi trazida por um explorador viking solitário ou é uma pista de uma viagem transoceânica anterior? Número 8. O Olho do Saara. O Olho do Saara, também conhecido como Estrutura Richat, gerou muito burburinho sobre se poderia ser a mítica Atlântida, avistada do ar pela primeira vez na década de 1960 por pesquisadores franceses. Esta enorme formação circular se estende por cerca de 40 quilômetros de largura e se destaca na paisagem desértica. Então, por que toda a especulação sobre a Atlântida? Bem, é aqui que fica interessante. O Saara nem sempre foi um deserto árido, costumava ser uma região verdejante. Ao redor da estrutura Richat, os cientistas encontraram fósseis de vida marinha, como moluscos, sugerindo que ela já esteve submersa. A estrutura também mostra sinais de extrema erosão hídrica, o que alguns pensam que pode estar relacionado com a história da Atlântida ter sido destruída por uma grande inundação. Embora a maioria dos especialistas acredite que se trata apenas de uma característica geológica natural, o Olho do Saara continua a capturar a nossa imaginação e a alimentar teorias sobre mistérios antigos. Os astronautas avistaram algo que parecia uma enorme forma circular de 30 metros de largura, que tinha um centro cercado por anéis concêntricos de pedra e areia, e parecia um olho gigante visto do espaço. Por isso é conhecido como o Olho do Saara. Número 9. O Pilar de Metal de Utah. No final de 2020, um misterioso pilar de metal apareceu no deserto de Utah, chamando a atenção do mundo. A estrutura elegante e reflexiva, com cerca de 3 a 3,6 metros de altura, foi descoberta em uma área remota do deserto de Red Rock por uma equipe de biólogos que estudava a vida selvagem. O pilar desencadeou uma onda de especulação e entusiasmo. Foi uma instalação de arte, uma peça de tecnologia moderna ou algo ainda mais misterioso? As teorias variavam de experimentos secretos do governo a artefatos alienígenas. Seu aparecimento repentino e natureza enigmática levaram a um frenesi na mídia e a debates online. Mas tão abruptamente como apareceu, o pilar desapareceu algumas semanas depois. Ele desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas o vento do deserto sussurrando sobre sua breve e misteriosa presença. Apesar da excitação que gerou, ninguém assumiu a responsabilidade pelo pilar, e o seu desaparecimento continua a ser tão desconcertante como a sua chegada. Número 10. Criaturas misteriosas na costa do Oregon. Em 2017, os visitantes da praia no Oregon encontraram estranhas criaturas parecidas com picles espalhadas por toda a costa. Essas criaturas de aparência estranha, conhecidas como pirossomos, são compostas por centenas de pequenos organismos que geralmente vivem longe, em águas tropicais, mas por algum motivo, de repente começaram a aparecer em grande número na costa do Oregon. Jim Young, um biólogo marinho aposentado, tinha visto alguns no início daquele ano, mas nada nesta escala. Cientistas, incluindo os da Universidade Estadual de Oregon, suspeitavam que as temperaturas mais altas do oceano tinham empurrado os pirossomos para o norte, com avistamentos relatados em lugares tão distantes como o Canadá e o Alasca. Embora inofensivas, a sua textura viscosa preocupava alguns visitantes da praia. Os investigadores temiam que, se demasiados pirossomos morressem ao mesmo tempo, poderiam criar uma zona morta ao esgotar o oxigênio na água, prejudicando potencialmente outras formas de vida marinha. Os cientistas acompanharam de perto o fenômeno à medida que ele se desenvolvia. Número 11. Goraya Shia, no sul da Sibéria, é um dos sítios megalíticos mais impressionantes que podem ser encontrados hoje. Este local está repleto de enormes blocos de pedra espalhados pelo Monte Kyun, que atinge cerca de 1.200 metros de altura. Tudo faz parte do maciço granítico Kyun-Surak e está localizado a cerca de 8 quilômetros da cidade de Orton,
Os megálitos são encontrados nas cristas e cumes desta montanha, e seu enorme tamanho e disposição sugerem que foram usados para propósitos muito importantes, talvez até para cerimônias antigas ou para rastrear as estrelas. Eles existem há milhares de anos, mas descobrir exatamente para que eram usados ou como se moviam permanece um mistério. Número 12. As luzes misteriosas de Marfa. No remoto deserto perto de Marfa, Texas, um estranho fenômeno tem confundido as pessoas há mais de um século. Orbes brilhantes que parecem dançar e flutuar no horizonte. Essas luzes de Marfa foram avistadas desde 1800, mas ninguém consegue concordar sobre o que são. Alguns os descrevem como orbes bruxuleantes que mudam de cor, enquanto outros dizem que se movem em padrões imprevisíveis. Os cientistas tentaram explicá-los como faróis distantes de carros ou reflexos atmosféricos, mas mesmo com a tecnologia moderna, as luzes permanecem um mistério. Lendas locais afirmam que eles são algo de outro mundo, espíritos, OVNIs ou até mesmo fantasmas de viajantes do passado. Turistas curiosos ainda migram para Marfa na esperança de ver as luzes, sejam naturais ou sobrenaturais. As luzes de Marfa continuam a fascinar e a alimentar especulações sobre o que realmente está acontecendo naquele trecho tranquilo do deserto. Número 13. A Pirâmide Negra do Alasca. Nas profundezas do deserto remoto do Alasca, circulam rumores sobre uma enorme pirâmide negra escondida no subsolo. Alguns afirmam que foi detectada pela primeira vez em 1992, durante um teste nuclear chinês que acidentalmente descobriu esta enorme estrutura, considerada ainda maior que a Grande Pirâmide de Gizé. As coisas tornaram-se ainda mais misteriosas quando um denunciante, um oficial militar reformado, afirmou que o governo dos Estados Unidos estuda secretamente a pirâmide há anos. Segundo ele, a estrutura não é de origem humana, mas possivelmente extraterrestre, o que gerou teorias de que poderia abrigar tecnologia alienígena ou servir como fonte de energia. O que é ainda mais estranho é que esta área é conhecida pela falta de atividade magnética. Os aviões que sobrevoam a pirâmide não relatam interferência magnética, um fenômeno intrigante que apenas aprofunda o mistério. Enquanto o governo permanece em silêncio, a Pirâmide Negra do Alasca continua a desencadear debates e teorias selvagens sobre as suas verdadeiras origens e propósito. Número 14. O obelisco inacabado na Pedreira de Assuã, Egito. Na Pedreira de Assuã, no Egito, você encontrará uma verdadeira maravilha, o obelisco inacabado. Esta enorme laje de granito deveria ser o maior obelisco já construído, mas ainda está meio enterrada na rocha. Imagine um pilar de pedra gigante com cerca de 42 metros de comprimento e que pesaria entre 1.200 toneladas se concluído. O projeto teve problemas quando surgiram rachaduras na pedra, então os antigos egípcios tiveram que abandoná-lo. Mas aqui está a parte interessante. Esta obra-prima inacabada nos dá uma ideia de como eles faziam suas esculturas em pedra. Você poderá ver as marcas de suas ferramentas e ter uma ideia de seu meticuloso processo. Embora nunca tenha sido concluído, o obelisco inacabado continua sendo um fascinante pedaço da história que mostra as incríveis habilidades dos antigos construtores egípcios. Número 15. O navio fantasma SS Ourang Medan. A história do SS Ourang Medan é um dos mistérios marítimos mais arrepiantes já registrados. Na década de 1940, este navio de carga indonésio teria enviado um sinal de socorro arrepiante. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, caídos na sala de navegação e no convés. Provavelmente toda a tripulação está morta. Então, silêncio. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram ao navio, se depararam com uma visão horrível. A tripulação estava morta, com os rostos congelados em expressões de puro terror. Não havia sinais de violência ou doença e, estranhamente, o navio parecia estar em boas condições. O mistério se aprofundou quando, logo após o embarque das equipes de resgate, ocorreu um incêndio e o Ourang Medan afundou no mar.
Alguns especulam que transportava uma remessa secreta de produtos químicos perigosos ou mesmo forças sobrenaturais. Número 16. A cidade perdida de Aton. Em 2021, uma grande descoberta foi feita no Egito, a antiga cidade de Aton, também conhecida como Cidade Dourada Perdida. Esta cidade, que remonta ao reinado do faraó Amenhotep III há cerca de 3.400 anos, foi descoberta perto de Luxor. É um dos achados arqueológicos mais significativos das últimas décadas. Aton era um centro movimentado em sua época, repleto de edifícios residenciais e administrativos. O local inclui ruas bem preservadas, casas e até artefatos como cerâmica e ferramentas, dando-nos um raro vislumbre da vida cotidiana no Antigo Egito. Número 17. A antiga cidade subterrânea em Turcaie. No coração de Turcaie, a região da Capadócia abriga uma das formações rochosas mais surpreendentes e maravilhas escondidas do planeta. Imagine uma paisagem pontilhada por formações rochosas em forma de cone que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas o que é ainda mais incrível é o que existe por baixo deste terreno único, uma extensa cidade subterrânea. Esta cidade subterrânea é uma verdadeira maravilha da engenharia antiga, escondida sob a superfície rochosa. É um labirinto de túneis, salas e passagens que se estende por quilômetros. A cidade foi provavelmente esculpida na rocha vulcânica macia da região e foi usada para abrigo e proteção, especialmente em tempos de conflito. O que é fascinante é que esta metrópole subterrânea tem vários níveis, com algumas partes atingindo profundidades de até 60 metros no subsolo. Possui ainda complexos sistemas de ventilação para garantir que o ar fresco chegue aos seus habitantes. Número 18. Os crânios de Paracas no Peru. Na península de Paracas, os arqueólogos desenterraram alguns crânios verdadeiramente incomuns que fizeram todo mundo falar. Esses crânios de Paracas, encontrados em cemitérios antigos, são conhecidos por seu formato alongado, que parece bem diferente do que estamos acostumados a ver. Datados entre aproximadamente 800 e 100 a.C., esses crânios mostram evidências de uma prática cultural fascinante: a deformação craniana. Esta não foi uma mutação genética, mas o resultado de uma deformação intencional durante a infância. Os crânios foram amarrados ou enrolados firmemente para obter aquela forma alongada distinta. Esta prática era provavelmente uma marca de nobreza ou status social na antiga sociedade Paracas. Número 19. O ídolo de Shigir na Sibéria. O ídolo de Shigir é como uma cápsula em tempo real do mundo antigo. Descoberta em 1890 em uma turfa da Sibéria, esta escultura de madeira tem surpreendentes 12.500 anos de idade, o que a torna uma das estátuas de madeira mais antigas já encontradas. Com uma altura de cerca de 2,80 metros, o ídolo de Shigir é coberto por esculturas complexas. Esses padrões e símbolos deixaram os arqueólogos coçando a cabeça, tentando descobrir o que significavam para as pessoas que os criaram. Acredita-se que esses desenhos refletem crenças ou rituais antigos, sugerindo que o ídolo era muito importante em sua vida espiritual ou social. O que é realmente interessante é que a turfa onde foi encontrada preservou-a quase perfeitamente, dando-nos um raro vislumbre da arte e da vida espiritual dos nossos antigos antepassados na Sibéria. Número 20. Caldeira do Diabo em Minnesota. Localizado no Parque Estadual Judge C. R. Magny, em Minnesota, Caldeira do Diabo é uma cachoeira com um toque peculiar. Um lado do rio deságua em um grande buraco circular que parece engolir a água sem saída visível. É como um truque de mágica da natureza. Para onde vai a água? O buraco, conhecido como Caldeira do Diabo, confundiu visitantes e cientistas. Apesar de várias tentativas de traçar o caminho da água, incluindo o uso de corantes e câmeras subaquáticas, ninguém conseguiu resolver completamente o mistério. Número 21. A Caldeira do Diabo. Onde a água termina,
não foi rastreado de forma conclusiva. As teorias vão desde a infiltração da água em cavernas subterrâneas até o desaparecimento em um elaborado sistema subterrâneo. Lendas locais afirmam que a caldeira era um lugar onde tribos antigas realizavam rituais ou mesmo onde o próprio diabo pode ter morado. As pessoas tentaram resolver este mistério. Os cientistas jogaram corantes, centenas de bolas de ping-pong, rastreadores GPS e até toras neste buraco. A expectativa é que eles apareçam em algum lugar do Lago Superior. Número 22. A Mão do Deserto. No deserto do Atacama, no Chile, existe uma escultura gigante impossível de perder. A Mão do Deserto, esta colossal escultura de uma mão saindo da areia, com cerca de 11 metros de altura, foi criada pelo artista chileno Mário Irarrázaval em 1992. Está localizada em um dos lugares mais secos da Terra, o que a torna um contraste marcante com a paisagem árida. A aparência misteriosa e quase surreal da mão tornou-a um local popular para viajantes curiosos e fotógrafos. É como uma obra de arte moderna inesperada no meio do nada. Apesar de seu tamanho imponente e localização incomum, a Mão do Deserto não tem significados ocultos grandiosos. É simplesmente uma obra única de arte pública que se destaca como um marco curioso no vasto deserto vazio. Número 23. O misterioso triângulo do USS Ford. Em setembro de 2018, um vídeo do Mediterrâneo mostrando um F-18 pousando no USS Ford causou grande rebuliço. À primeira vista, parecia capturar um OVNI em forma de triângulo flutuando perto do porta-aviões. Essa forma triangular realmente fez as pessoas falarem, porque historicamente os OVNIs foram avistados em alguns formatos diferentes, como charutos, discos e triângulos. O vídeo rapidamente se tornou viral e virou notícia internacional, com a mídia iraniana até alegando que provava que os Estados Unidos estavam colaborando com alienígenas. Mas quando a versão oficial do vídeo foi lançada, mostrava o mesmo avião e navio, mas sem o OVNI, levantando questões sobre se a filmagem original havia sido alterada. Especialistas como o escritor científico Mick West apontaram alguns problemas com o vídeo, incluindo estranhos ângulos de sombra e um objeto trêmulo que parecia um modelo de brinquedo. Acontece que tudo isso poderia ser apenas uma farsa elaborada, possivelmente usada para gerar desconfiança e raiva. Número 24. Antigos predadores ressurgem no deserto do Atacama. O deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais secos da Terra, esconde alguns segredos bastante selvagens, como antigos predadores que outrora governaram os mares. Recentemente, paleontólogos descobriram fósseis de enormes criaturas marinhas que viveram há milhões de anos, quando o deserto estava submerso. Esses fósseis incluem predadores semelhantes a tubarões, alguns parecidos com os grandes tubarões brancos de hoje, mas ainda maiores. Estamos falando de feras pré-históricas como o megalodonte, cujos dentes afiados e serrilhados eram perfeitos para caçar presas nos oceanos antigos. É incrível pensar que este deserto seco e sem vida já foi um mundo marinho movimentado. Os fósseis encontrados aqui estão ajudando os cientistas a reconstruir como era a vida, quando o Atacama era mais oceano do que areia, e estão nos dando um vislumbre da vida desses antigos predadores que outrora dominaram os mares, com tantos segredos ainda a serem descobertos. Você se pergunta quais descobertas incríveis ainda existem, fora do nosso alcance, e chegamos ao final. O que você achou do vídeo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!